Boa noite. Mais uma aula, hoje uma aula de reforço da colorimetria sem limites. Hoje ministrada por mim, André Oliveira, mais Edneia. Edna, né? Edneia, Edna. Hoje o nosso tema é o domínio do fundo de clareamento em relação à cor natural e à cor cosmética. Eu sei que já é um assunto assim que algumas dominam, outras não, mas como é uma aula de reforço, a gente vai iniciar, né? Do princípio, para a gente poder estar passando informação para quem ainda tem alguma dúvida a respeito de cores, né? Então, vamos lá. Nós temos as cores naturais, né? As cores do nosso cabelo, né? E nessas cores naturais nós temos os pigmentos, a eumelanina, a feomelanina e a tricosiderina, né? Elas nascem logo que a gente desenvolve o nosso cabelinho, né? A cor já sai ali predominando. Alguns com alguns pigmentos a mais, outros a menos, onde vai dar a cor natural do nosso cabelo. Então, eu trouxe para vocês aqui uma demonstração, né, das cores. São cabelos sintéticos, né? Mas traz para a gente uma ideia, né, de qual é o tons que a gente possui no nosso cabelo. Eu vou estar fazendo demonstração para vocês aqui agora. Nós temos aqui, né, a cor 1.0, nós temos a 3.0, nós temos a 4.0, para vocês verem. Nós temos a 5.0, né? São as cores mais escuras que nós temos no nosso cabelo. Eu vou começar a explicar por essas cores, né? Do 1 ao 3, nós temos a concentração grande de azul, né? No 4, nós temos a mistura do azul com o vermelho e dá essa cor violeta. Então, no fundo 4, nós encontramos o violeta. No fundo 5, e vou mostrar para vocês outras cores agora. No fundo 5, 6, no fundo 5, 6 e 7, nós temos a cor vermelha. Só um minutinho. Nós temos a cor vermelha. 5, 6 e 7, a cor predominante. Por isso que, geralmente, quando se colore o cabelo na altura 5, a pessoa não quer o 5 com reflexo vermelho. Mas no 5 nós temos essa cor, né? Já no 8, 9 e 10, a predominância já é o pigmento amarelo, né? A cor amarela. Que são as três cores primárias que nós temos: azul, vermelho e amarelo. Né? E as colorações, que são as cores cosméticas, né? Nós temos nela o fundo de pigmento, que é algo que interfere na cor do cabelo. Se eu utilizar uma coloração do fundo de pigmento quente, o meu cabelo provavelmente, vamos dizer aí na altura do 5, provavelmente ele vai entregar o 5 quente. Se a empresa for do fundo de pigmento frio, esse 5 ele vai entregar uma cor fria. Então, quando se fala em cores naturais e cosméticas, nós temos pigmentos naturais, né, nos cabelos naturais, e pigmentos cosméticos, né, nas cores da coloração. Os nossos pigmentos naturais são as melaninas, né? Dão a cor ao nosso cabelo. As cores bases, ela tem uma porcentagem pequena de algumas cores e mais elevada em outras. Por exemplo, igual eu falei do azul, né? As que tem o azul, as que tem o vermelho e as que tem o amarelo.
nelas, as cores bases, tem um pouquinho das outras cores, mas elas não chegam a revelar algo. E nós vamos falar sobre o fundo de clareamento também, né? Que é onde a gente fala dessas cores, igual tem o vermelho e o amarelo. Olha, já tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Rose, Caiane, Edneia? Eu tenho uma pergunta. Tá. Só observar aqui para levantar a mãozinha, para uma não atrapalhar a outra com a pergunta, tá? Ah, tá, Opa, tá. Pode falar? pode. Por que quando a gente vai usar um 6.0 em um cabelo branco, ele acaba ficando avermelhado depois? Não fica um loiro fiel, né? É por conta que tem muito pigmento vermelho ainda nessa coloração. E aí eu tenho medo também tenho medo de usar uma coloração 7 pro 8 e não pegar no branco, né? Eu tenho medo. No caso do cabelo branco, é uma outra aula que a gente fala sobre cobertura de cabelo branco, né? Tem todo Uhum. um trabalho, uma técnica que é realizada, e até acho que é uma dos temas das aulas, né, Edna? Que vai Isso. ser foi colocado enquete no grupo. Mas o cabelo branco, ele tem uma técnica. E hoje a nossa aula, a gente está falando sobre cores para a gente poder trabalhar o natural, que não tenha brancos, né? Ah, tá. Entendi. Tá bom, Isso é então. o princípio para a gente poder estar entendendo um pouco mais. Agora, o branco já é algo mais técnico, mais elaborado, requer mais informações, né? E a aula hoje já não foi preparada para isso. Não que a gente não saiba ensinar, né? Mas a gente vai Uhum. Eu sei, eu É entendo. só para não misturar os temas, tá? sair Tá, isso. tá bom. Rose, Certeza, Oi, no dia dessa aula, você vai poder fazer essa pergunta e você vai ter uma resposta com maestria de alguém muito especial que entende muito desse assunto de cobertura de brancos. E nós vamos falar agora sobre o fundo de a Rose clareamento. quer falar, Andréia. Sim, eu quero perguntar. A aula é sobre fundo de clareamento, né? Eu queria saber qual é a semelhança entre fundo de clareamento e fundo de deposição, se tem alguma coisa a ver, porque a gente começou, né? A gente sabe que no preto, no 1, 2 e 3, ou 1 e 3, né? Que a gente no 2 a gente aprendeu que não uhum. existe, mas existe, né? O fundo de deposição é azul. E no 4 já é violeta, porque a gente sabe que é a junção do azul com o vermelho. E aí Sim. confunde muito o fundo de clareamento com o fundo de deposição, né? O conhecimento que a gente tem é que existe semelhança, ou a gente pode dizer até que é a mesma coisa, né? Só que a gente pensa assim, no fundo de clareamento do 4 tem um residual de vermelho. Mas aí, quando a gente fala de fundo de deposição, a gente diz que o fundo de deposição do 4 é o violeta. Mas aí a gente sabe que é por causa do azul com o vermelho que dá o violeta. E o que é que vocês entendem sobre isso? É a mesma coisa, só muda o nome? Alguém mais tem essa dúvida aí? Ou sou eu? Ou eu estou falando alguma coisa que não tem nada a ver? Eu já estou muito tempo sem assistir aula e sem acompanhar o grupo, né? Embora ainda estivesse no curso. Mas aí eu tenho essa dúvida também. Se tem alguma coisa a ver, é isso. Ótima pergunta, Rose. Isso também eu acho que é uma dúvida de muita gente que também está no grupo, né? E faz essa confusão. O nosso cabelo natural, ele tem esses pigmentos dentro dele. Por quê? Senão o castanho escuro não seria tão escuro, né? Então, o que faz ele escurecer é o pigmento azul. E a coloração, ela veio para imitar a cor natural do cabelo. Então, na coloração, nós chamamos é, de fundo de deposição. O fundo de deposição é a cor que vem na coloração para ela estar imitando o nosso cabelo natural.
O Entendi. 3 é o azul, né? O 4 é o violeta, do 5 ao 7 é o vermelho e do 8 ao 10 é o amarelo. Então, é só mesmo para poder, no nosso caso, o cabelo natural é pigmento, nós temos pigmentos, né? E no caso da coloração, tem pigmentos cosméticos, né, artificiais, mas porém, na coloração tem o fundo de deposição, que é o que faz a diferença das cores para semelhar ao natural. Deu pra... Então, isso quer dizer que ao fundo de deposição existe somente no pigmento da coloração. Não tem nada a ver com um fundo de clareamento residual quando a gente descolore um cabelo. Porque esse fundo de deposição está na coloração. E Ah, entendi. o fundo de clareamento está no cabelo. É o que nós vamos falar Sim, agora. sim. Nesse cabelo. Eu fiz aqui É, teste, né? Eu experimentei, Entendido. Obrigada. entendeu? Aqui nós temos um cabelo natural 5.0. Vou colocar aqui no caderninho e vocês vão entender. Isso é uma mecha natural 5.0. Então, nessa mesma mecha 5.0, eu criei todos os fundos de clareamento, né? Até para a própria identificação. Isso eu falo para você, se quem tiver dúvida sobre fundo de clareamento, corta um cabelo de alguém, pega a mechinha, não joga fora, e faz essa criação, e faz essa criação. Meu Deus, tá sendo mexido. Aí nós temos aqui este que é o fundo de clareamento 6, né? Para vocês verem. Então, fundo de clareamento 6. Tá dando para ver? Esse é o sim. 6. Não sei. Minha mechinha caiu aqui. Este já é o 8. Este aqui já é o 8. Você vê que ele o fundo 8, tem mais amarelo do que vermelho, né? Tem mais amarelo, então tem amarelo, 50% de amarelo e 50% de laranja, 75% de amarelo e 25% só de vermelho. Então, por isso que ele é bem mais limpo. E aqui já é o 9. O 9 ele é mais limpo ainda. O 9 ele é mais limpo. E você fez uma pergunta aí, sabe, Rose, muito importante. E foi até um assunto que eu mais a Edna estávamos conversando quando a gente estava estruturando essa aula, né? Que é sobre a diferença de um cabelo 9.0 de um fundo de clareamento 9. O cabelo 9.0 nós sabemos que ele tem a influência do amarelo, né? E o fundo de clareamento 9, ele já é um amarelo já bem mais limpo. E eu estava conversando com ela justamente sobre isso. Aqui nós temos um cabelo sintético, aqui é o fundo de clareamento 9, né? E aqui é um cabelo sintético na altura 9. Então, aqui você pode ver que aqui tem muito mais amarelo do que no fundo de clareamento, né? 9. A cor 9.0 tem mais amarelo que o fundo de clareamento. E esse aqui era um cabelo na altura 5, 5.0. Então, ele é bem mais claro, muito mais claro mesmo. Na Então, coloração, André, a questão aí é que a coloração, ela modifica, né?
E a descoloração, ela faz o desgaste da melanina, ela tira, né? Faz toda a retirada da melanina. É o processo, né, que a coloração faz no cabelo, ela só modifica. Portanto, desde que você tá no cabelo lá 6, você quer ir para o 9, de 6 para o 9 a gente consegue, mas do 5, você quer ir para o 9, você não consegue. Com coloração, não. É o caso que foi feito aqui, né? Com altura 5, com pó descolorante, eu consegui ir para o 9, com pó descolorante. Agora, coloração, eu não conseguiria, porque ele vai fazer uma limpeza suave no pigmento que tem na altura 5, mas mesmo assim ele vai ficar um pouquinho mais escuro, né? Então não vai conseguir. Aí, por isso que a gente tem essa diferença. E quando a gente se fala em fundo de clareamento, às vezes a gente confunde, porque são tons, né? São tons parecidos. Por exemplo, o 8 e o 9, o 8 e o 9, ele é muito parecido. Se a gente não tiver um olhar atento, né? Esse aqui é o 9 e esse é o 8. Se a gente tiver um olho muito atento, a gente pode confundir, né? Na hora de estar observando esse fundo de clareamento. Às vezes eu imagino assim, tá no 9. Aí você aplica lá uma cor que seja para neutralizar, para direcionar. E não ficou no 9. Aí você se pergunta assim, mas eu apliquei o 9, estava na cor 9. Mas se ele apresentou um tom mais escuro, ele não estava totalmente no 9. Ele poderia estar no 8. Então, é bom fazer esses testes, né? Que esses testes, ele é bem... Esses testes, para a gente entender, ele é bem certo mesmo, né? E é bom que é material para você entender. Quando a cliente pede uma cor, você vai ter que descolorir até que, né? Que grau de clareamento. E um detalhe muito importante, eu vou pedir a Edna para falar, é sobre como descobrir o fundo de pigmento das empresas. E ela é que faz os laboratórios, ela é craque nisso. Então, Edna, eu passo a palavra para você. Tá, continuando aí sobre o fundo de clareamento, isso é uma grande dificuldade, né? A gente tem que treinar o olhar, justamente o que você falou. Começando do 5, às vezes pensa que está no 6, ainda está no 5. Pensa que está no 7, ainda está no 6. E assim por diante, né? Como você falou, do 8 e o 9. Tem gente que confunde mesmo. Até porque quando o cabelo está molhado, ele apresenta uma cor. Depois que a gente enxuga, aparece outra cor. Por isso que muitas vezes a pessoa acaba tonalizando, neutralizando de um jeito que dá errado. Não que ela fez o procedimento errado, mas porque o olho identificou uma cor e tinha outra. Aí essa parte de como descobrir, eu faço através do pó descolorante, né? Com o OX de 20 e as bases que eu quero lá descobrir. Porém, tem um detalhe, que aqui na minha cidade eu não consigo obter colorações com fundo de pigmento verde, né? Só com o violeta e com o azul. Então, quando eu faço para mim, né, saber se é violeta, quente ou frio, porque tem o quente e tem o frio, a coloração ele não escurece. Ele permanece ali numa cor bem visível. Quando ele já é violeta frio, ele apresenta a cor violeta e logo ele escurece. Eu já sei que ele é um violeta frio. O azul, quando eu passo, ele fica logo escuro. Eu já identifico que é azul, né? Porque a gente tem mais facilidade para cá de encontrar o azul e o violeta. Quente, aliás, só a única coloração quente que eu encontro aqui é a sua playlist. O resto já é só violeta frio. E tem umas bem frias mesmo. Oi, Edna, e passa passo a passo aí para quem ainda não sabe como fazer. Explica aí como é que se faz. Pego o pó descolorante, eu faço conchas de 20, né? Aí faço na cumbuca um pouquinho do pó descolorante e um pouquinho da base. Eu faço geralmente com 6 ou 7. Mistura conchas de 20.
passo o pó descolorante no papel branco, né? 4, e passo a mistura em cima do pó descolorante. É rapidinho, 1 segundo, 2 segundos já dá para saber. Então, É rápido. Aí tem, você prepara o pó descolorante numa cumbuca e a coloração na outra. sim, aí Aí eu passa. passo o pó descolorante no papel A4 e passo a coloração em cima, pra gente saber. Se for azul, escurece logo, não aparece nada de violeta. Se for violeta quente, ele parece o violeta e fica ali, permanece a cor. E se for violeta frio, aparece lá a cor clara e depois vai escurecendo. E isso é muito importante, gente. Deixa eu contar para vocês por quê. Isso é uma experiência, né, vivenciada. A minha filha utiliza o 7.4 da marca Maxline. Aí eu tenho outro fornecedor também que às vezes eu fico, você pede de um, pede de outro, e o que tá mais fácil, que vem primeiro, eu pego. Aí eu fui pegar pela primeira vez na marca Kione, o 7.4. Quando eu apliquei, a minha filha falou assim, foi um retoque de raiz. A minha filha falou assim, mãe, ela comprou coloração errada. Falei assim, não, não, comprou sim, mãe. Falei, por quê? Olha aqui pra você ver. Quando eu olhei, observei o cabelo dela, ele tava diferente do comprimento, porque aqui no comprimento tava o 744 fiel, de uma marca, e na raiz eu apliquei da outra. Como era o fundo de pigmento quente, ele deu um reflexo vermelho, um acobreado mais vermelho. E aí eu fiquei pensando, ainda bem que foi na minha filha, e se fosse numa cliente? Então, hoje, as empresas, infelizmente, se nós damos sorte, que nós temos o nosso produtor Antônio Mauro, formula os produtos, você pode confiar de olho fechado, que ele vai te explicar direitinho, né? É igual nós temos na aula, temos o grupo a perguntar, então ele vai te explicar. Houve alguma mudança, alguma alteração? Ele vai estar falando. Mas, geralmente, quando chega o fornecedor na porta do nosso salão, ele não sabe. Ele não sabe. Há um tempo atrás, antes de eu entender, né, sobre fundo de pigmento, eu nem imaginava que seria isso, eu recebi a visita de uma fornecedora e ela falou comigo, Sandra, pega esses tonalizantes, você faz muita mecha, e testa e me fala. Eu falei assim, mas qual o diferencial desses tonalizantes? Não, é porque eles têm um diferencial nele que a mecha não fica quente. Mas como assim? Não sei. Só sei que tem essas cores aqui. Aí tinha uma cor, a caixinha tinha uma cor verde e a outra tinha azul. Aí depois que foi se falando que independente do fundo de pigmento, né, se ela é azul, se ela é violeta ou se ela é verde, em algumas numerações, algumas alturas, eles poderiam adicionar pigmento junto a esse, ou para deixar mais quente ou para esfriar. E aí que eu fui entender, nossa, naquela época já existia isso, né? E nem os fornecedores sabiam. Então, hoje a gente tem um teste, naquela época a gente também não sabe sobre esses testes, né? Então, tem o teste, faça. Se você não conhece quem fabrica o produto, você faz o teste para você identificar, porque a primeira vez que usa, pode ter surpresa, viu? E quando é uma cliente exigente, ainda é pior ainda, né? Alguém E pior. acontece que muitos dos cabeleireiros, muitos, muitos, muitos mesmo, a maioria não conhece, né, essa realidade que a gente já conhece hoje com fundo de pigmento. Eu também, há um tempo atrás, não conhecia. Então, os representantes não têm esse conhecimento. Chega lá e apresenta a coloração. Apareceu um representante de uma marca no salão, agora se está com um pouco mais de um mês, aí falando da coloração. Aí eu perguntei qual o fundo de pigmento. Ele disse, não sabemos. E você foi a primeira cliente que fez essa pergunta, né? Aí uma marca bem conhecida. Eu disse, não, não tem problema. Eu sei que muitos vendedores não têm esse conhecimento, mas eu posso perguntar. Aí perguntou para o responsável e falou que era violeta.
Aí eu disse, mas é violeta quente ou violeta frio? Aí, não sei, não sei ele responder. Ele disse, a senhora estuda algo diferente? Porque ninguém nunca fez essa pergunta para a gente. Eu disse, sim, estudo. Eu estudo com alguém que conhece, já tem esse conhecimento. Por isso que eu pergunto para que eu não possa mais comprar errado. Por quê? Eu fiz uma coloração 6.0 no cabelo de uma cliente e ele me apresentou um 4. Esfriou demais. Ainda bem que era uma cliente de gente boa. Eu disse, não, já depois a gente ajeita. Mas eu tive essa surpresa, porque ficou essa questão, violeta quente ou violeta frio? Aí tem o violeta frio e bem frio. Por isso que agora eu quero ficar migrando para as colorações que o professor Antônio Mauro formula, para não ter mais surpresa. Edna, isso aí é muito importante quando se fala em questão de pigmentos. E quando a gente for falar sobre neutralização, eu vou estar falando sobre isso, né? Então, agora nós vamos falar sobre o oxidante. O oxidante, a importância que ele tem, né? Tanto na coloração como também na descoloração, que são ações diferentes, né? O oxidante, ele desenvolve um trabalho diferente com a coloração e um outro diferente com a descoloração. Então, na coloração, a gente sabe que, de acordo com a distância entre a cor natural do cabelo e a cor que se deseja no cabelo, é a numeração do oxidante que você deseja. Então, geralmente, a gente utiliza, para clarear um cabelo, geralmente é o 20, é o 30 e o 40. Então, cada volumagem dá para gente, né, tons a mais de acordo com aquela coloração que a gente vai usar. Então, se eu quero clarear 2 tons, 3 tons, né? Então, nós temos o oxidante. Lembrando que nas alturas de 4 para baixo, né, a gente perde um tom. O que a gente perde um tom? Temos mais pigmentos azuis, né, nessas cores. Então, por isso, o clareamento é mais difícil. E quando a gente vai falando de neutralização, vocês vão entender um pouquinho por quê. E a partir do 5, né? No 5 a gente tem aquela questão, se o cabelo é fino, se o cabelo é grosso, né? Para o oxidante fazer esse clareamento. Tem também a questão do tipo de cabelo que a pessoa tem, a origem dela, né? Temos também Ai, a palavra agora fugiu, Edna. Variável biológica. Grave biológica. É uma coisa que aconteceu comigo que eu fiquei surpresa, né? E pode acontecer também com mais pessoas. Que é as mudanças que o fio passa, né? Durante ao tempo de vida, né? As transformações que a gente vai passando, com medicação, várias coisas pode mudar. Nessa melanina, ela Questões pode ter hormonais. isso, ela pode ter uma mudança. E aí, esse cabelo, ele pode ter dificuldade para clarear, ele pode ter facilidade. Geralmente tem mais facilidade. Porque o meu clareou minha raiz com oxidante de 5 volumes e tonalizante. Meu cabelo clareou. A raizinha, né? Dois dedinhos de raiz aqui, deu uma clareada no topo, onde meu cabelo estava fino, e com muito desgaste, né? Porque é onde pega mais o sol, o suor, né? Que a gente pega, passa a mão. Então, ele teve um desgaste nesse topo, por causa da transição, né, da pré-menopausa, né, depois da menopausa. Então, esse cabelo aqui clareou, gente. Pensa na situação que eu passei. Então, assim, é complicado. E às vezes acontece mesmo, né? E no caso da descoloração, né? O oxidante não é ele que determina o ponto de clareamento, até onde eu vou chegar. É o tempo. Mas se você usa o mais forte, ele vai ter mais facilidade para retirar o pigmento. Como a Edna disse, a coloração ela modifica suavemente, né? Já o pó descolorante já retira o pigmento.
Se eu quero sair do 5 para o 9, só com pó descolorante. Né? Ainda mais se for um cabelo grosso, só com pó descolorante. Mas, então, tem essa questão da diferença do oxidante, né, junto com o pó descolorante e a coloração. E, geralmente, do 10 abaixo, né, e tem também 13, né, Edna? Tem alguns oxidantes que é 13, né? Então, eles Sim. são usados, geralmente, para tonalizar, quando você vai fazer uma tonalização no cabelo. E assim, com o pó E descolorante, para fazer a retirada dos pigmentos, ele clareia com 10, com 20, com 30 e 40. O que o 40 faz, o 10 também faz. Porém, tem essa questão, é o tempo. O 10, ele tem mais tempo para clarear. E o 40, não, ele chega logo retirando tudo de uma vez. É mais abrasivo a retirada. um ponto importante aí, Edna, que eu lembrei que agora, é a questão da temperatura do ambiente. Não sei se as meninas tiveram essa experiência de descolorir um cabelo quando está no calor e quando está no frio. Já perceberam essa diferença também? O cabelo no frio, ele demora mais a clarear, Demora né? Então, mais. Aqui em Salvador é muito quente e aqui você tem que cuidar, porque eu consigo descolorir cabelo aqui com pó descolorante com oxidante de 10 volumes. Aí a velocidade, como se eu tivesse colocado um de 20, porque é muito quente. E quando tá mais frio assim, né, que acontece às vezes de a mudança de temperatura, você tem que desligar o ar-condicionado, porque se você não desligar o ar-condicionado, ele fica mais lento, com o oxidante, mesmo sendo o oxidante mais alto. Se o tempo esfriar um pouquinho, o ar-condicionado do salão estiver ligado, ele demora mais. E eu acho que isso é perceptível, né? A maioria dos cabeleireiros falam isso. Mas no quente, no tempo quente, no verão, é muito rápido. tem que tomar até o cuidado, né, Rose, quando vai descolorir, por exemplo, mechas, né? Costuma ele, às vezes, por causa do calor, se você fizer ele mais líquido, né? Ele pode escorrer, manchar a raiz. Aí tem que Hum. ter toda uma cultura, né, na época do calor para estar fazendo essa descoloração também, para ter um resultado, né, satisfatório. Esquenta o papel alumínio, aí já viu. Com certeza. E aí, alguém tem mais alguma pergunta sobre isso que nós conversamos até agora? A Caiane colocou aqui no chat, por isso que demora os procedimentos dela. É ar-condicionado, né? Atrapalha Ele é muito mesmo. bom para o ambiente, mas às vezes atrapalha. Ele ainda está fazendo Eu quero pontuar uma coisa aqui do que vocês estavam falando aí sobre coloração de fundo quente, né? Fundo de pigmento. Segunda-feira eu atendi uma cliente e eu tive que levar o cabelo dela, usar uma base para levar o cabelo dela para um moreno iluminado, porque ela queria o dela foi para um 8 muito rápido. E aí eu tive que usar a base 7 para levar ele para o 7, né? Porque foi somente um tom, então não precisei devolver. Mas o que foi que aconteceu? Ele ficou extremamente dourado, ele ficou um 8 extremamente dourado por conta do fundo de pigmento de uma empresa que eu não tenho o hábito de trabalhar, Nuance. E eu recebi de um representante para testar. E eu usei o. Aí, como estava na altura de 8, como eu levei esse cabelo para a altura de 8 sem querer, foi muito rápido. Eu coloquei o 7, a base 7, e usei o 773. Mas o dourado dele, mesmo sendo um segundo reflexo, né, que o percentual é bem menor de pigmento, ele deixou o cabelo muito dourado.
muito Então dourado. podemos dizer que é violeta quente. Eu não conhecia, eu conheço o fundo de pigmento violeta, mas quando você falou aí, violeta quente, violeta frio, eu nunca tinha ouvido falar que tem essa variável aí, eu não sabia, porque para mim era violeta e acabou. Eu não sei qual era o fundo de pigmento, é como a Edna falou, ele não soube me explicar. Ele trouxe umas colorações para eu testar, para saber se gostava, porque eu nunca tinha usado. Não sei se vocês conhecem essa linha Nuance aqui. Aí, aqui para mim, no meu salão foi novidade, mas eu tenho colegas aqui que já usam. E o cabelo ficou muito dourado, muito dourado. Além de eu ter levado esse cabelo para o seixo, eu ainda tive que resolver esse dourado, porque o marrom, como primeiro reflexo, desapareceu. Foi um 773. O primeiro reflexo era marrom. Então ele tinha que Marrom. se sobressair. E quem sobressaiu foi o dourado. Imagine, eu tive problema. Eu acabei nem postando esse cabelo ainda. Ficou muito lindo o cabelo, mas ela não gostou. E quando a cliente não gosta, você acaba ficando receosa até de postar o resultado. Porque eu levei ele para um set, que era o que ela queria, mas eu não consegui entregar o desejo dela. Mas o cabelo ficou lindo. Depois eu vou até lá colocar lá no grupo. Ficou lindo o cabelo, mas aí ela ficou, já estava em cima da hora, ela tinha que sair, que ela ia trabalhar, e aí ela ficou de voltar para a gente fazer de novo uma nova tonalização. Então, assim, Pois né? é, Rose. A questão do fundo. Continuando com esse assunto, eu também não sabia a diferença. Ah, é violeta. Ah, é azul, é verde. Agora com a Não, grandíssima que eu sobre tenho fundo de aqui. pigmento, a gente já estudou e sabe, né? Antes desse curso, a gente já veio, Uhum. eu, Edné, Andréa, lá do avançado, a gente já sabia dessa questão do fundo de pigmento. Agora, sobre violeta frio, violeta quente, eu não sabia que existia. Para mim, violeta era tudo violeta e era o quente, né? Mas não tão quente como aconteceu comigo, com esse cabelo. Pois é essa questão do violeta frio e o violeta quente. Eu também não sabia, o professor que explicou. Eu Sim, trabalho é, aqui com vela. Eu trabalho com vela, com as colorações da vela. E tem algumas colorações da Maxiline que eu já trabalho desde o início do salão, que desde 2014, 2015, 2012 eu comecei, 2000, né? Mas que eu comecei forte mesmo, assim, com mechas e tal, 2014, 2015. Eu trabalhava com Maxiline, e aí eu sempre, ainda tenho contato com o representante, eu sempre pego algumas coisas, mesmo porque as nuances deles são lindas, da Maxiline, né, André? Tem muita cor bonita. A cartela de cores dele é bem diversificada. Aí, mas eu trabalho mesmo, meu forte mesmo é vela. Mas aí, Maurício tá na live, né? Maurício tá na aula, né? Tô vendo aí, colorimetria sem limites. É ele, né? Eu até ia pegar essa da Granlis, mas não tinha mais as cores bases. Eu fiquei esperando, né, Maurício? Fiquei esperando ele me enviar a cartela, mas tinha esgotado tudo. Mas aí, Ô, Rose, Rose, boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite, pessoal. Não, é que sobraram umas 17 colorações só e só não tem cores bases, tem poucas cores bases. As colorações lá tem mais as nuances. Se você quiser, depois eu te mando. Eu prefiro as bases. Eu pego poucas cores. Eu prefiro as bases porque para fazer produção de cor, né? Eu Sim, acho que e agora depois que a gente aprendeu também a trabalhar com as bases, é né? que vieram 120 colorações para mim, saíram Hum. 102. Uma eu dei de brinde para uma vizinha lá de salão, que ela queria experimentar. Então, 103 sobraram 17. Eu acho que eu vi E você colocando lá no grupo mesmo que tinha alguma que você falou até que. Mas faria um é desconto, isso. né? Mas o problema é os reflexos, né? E, Eu não e gosto muito de ficar presa à coloração com reflexo, porque você acaba ficando ali tendo que, né, naquela coisa de, é só aquilo, aí, ou, lógico que a gente faz mistura e tal. Eu prefiro mais trabalhar com base. É muito, geralmente assim.
o reflexo que eu gosto é o 13, é o 1.1, porque aí você já não precisa fazer toda aquela matemática da regra do 11 e tal, mas eu prefiro o base. E agora, deixa eu explicar, eu iria pegar mais essa semana, mais colorações. Mas eu fiz uma matemática que, pelo preço que a gente está vendendo e dando desconto, né, eu vou empatar. Então eu falei assim, falei para o Mauro, eu falei, Mauro, a gente precisa de uma condição melhor da fábrica, porque se a gente conseguir manter esse preço para o aluno é bom, só que para nós não é bom, não é viável. Tá saindo a quanto a coloração? Então, estava vendendo 21,50 até 23 tubos. 24, 19,80 e 36 tubos, 17,50. Mas daí pelo investimento que a gente tem que fazer junto à fábrica, tudo, eu fiz uma matemática, eu falei, vou ganhar, se ganhar R$ 20 é muita coisa. Então não vale a pena o trabalho, entendeu? Se a fábrica fizer uma condição melhor para nós, daí sim. Mas vai ter muita coisa aí para rolar, tem uns acertos. O Mauro conhece muita gente de fábrica e a gente está em negociações aí para fazer de um modo diferente. E talvez a gente não precise colocar. Estou contando todo o segredo para vocês, hein? Que a gente não precisa colocar um montante lá e sim trabalhar junto à fábrica e a fábrica distribuir. A gente está vendo tudo isso aí, inclusive aquela coloração que a de metilamina, né? Mas essas coisas demoram um pouquinho até chegar numa matemática boa para todo mundo. Para Essa você coloração de metilamina que você está falando é a da Conceituar? é a que a Lisa é. A Granlis Uhum. tem também. Só Tem? que, só que é Uhum. isso, eu tenho que chegar numa matemática boa. Não adianta eu ficar tendo um trabalhão, né? Que eu faço tudo. Eu posto nos correios, eu administro, eu vendo, então falei, para ganhar R$ 20 não dá. Sim. A gente quer prestigiar o aluno, mas a gente tem que ganhar alguma coisa também. Mas é isso. Nem deveria falar isso aqui, mas eu estou só deixando claro para vocês. Mas só tem a gente mesmo. É, mas essa aula está gravada, né? Eu vou colocar lá. Mas tudo bem, não tem problema. Ai, Maurício. É isso. Deixa eu dar uma completada aqui para você entender melhor, Rose, no que a Andrea falou. Eu estou aqui de folga, mas estou antenado. A Andrea mandou muito bem falando da diferença do fundo de deposição e do fundo de clareamento. Cada um é uma coisa, né? O fundo de deposição, a gente sabe que numa coloração nós temos pigmentos leucos. Ela não, Uhum. ela não tem cor no tubo. Na bisnaga de coloração não existe cor. O fundo de deposição, como a Andrea falou, no 1, 2 e 3, ele é azul, no 4 é violeta, 5, 6 e 7 vermelho, 8, 9 e 10 amarelo. Para que serve? Serve, como a Andrea falou também, uma imitação das cores naturais do cabelo. É a cor base tentando imitar a cor natural do cabelo. Então, fundo de deposição, pegar na altura de preto, castanho escuro, castanho escuríssimo, que o 2 cada empresa faz a nomenclatura do jeito que quer, né? E o 3 castanho escuro, ele faz as cores mais escuras, ele tenta imitar a melanina mais escura do cabelo. Fundo de deposição é para quê? Coloca o azul ali na coloração para ele se transformar em marrom, então ele faz uma modificação de cor. Daí ele encontra a molécula ali natural, as melaninas naturais do nosso cabelo para fazer a modificação de cor junto ao cabelo. As moléculas de cor da coloração
encontrando molécula de cor do cabelo para fazer a modificação. Então, eu ia completar, mas me deu branco aqui. Mas o fundo de deposição, ele é basicamente isso. Ele faz a modificação da cor quando encontra a cor natural do nosso cabelo, das melaninas naturais. Pigmento leuco, daí coloca a temperatura da cor, que é fundo de pigmento, tem o fundo de deposição nessas alturas, e as melaninas naturais é o encontro de tudo. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar, mas esqueci. É isso. Então é isso. Só O que para eu não entendia, eu não sei se nunca, eu não prestei atenção no grupo, ou não ficou claro lá no grupo quando alguém pergunta, ou quando o professor dá aula, de que é um pigmento, o fundo de deposição é um pigmento, né, que tá lá no, na coloração, lá na massinha lá da coloração, Não, naquele. a massinha ela não tem pigmento, tá? Sim, é um pigmento leuco, É entendi. um pigmento leuco. O que que é? Entendi. Mas no Tanto é fundo, que na cumbuca, sim, não se revela pigmento. sim. Só Então, no cabelo. o que é o Sim, fundo de posição? Para você entender melhor, lembrei o que eu ia falar agora. Ele sim, é precursores e acopladores de cor, que é o sistema desenvolvido para fazer modificação de cor junto ao cabelo. Entendeu? entendi. Então, a minha dúvida era se, quando falava em fundo de deposição, se isso tinha a ver com fundo de clareamento, né? Que é o residual lá que a gente tem da cor cosmética ou da melanina natural, quando a gente desgasta o cabelo com pó descolorante. E eu acredito que tem muita gente com essa dúvida. Porque Tem, é como tem. eu acabei de dizer. Eu acho, Maurício, que a gente já conversou sobre isso e eu perguntei. Mas como Sim, quando a gente começa a conversar, eu e o Maurício, a gente fala de tanta coisa. é verdade. A gente fala de tanta coisa da vida dele, da minha vida, de outras coisas e do curso e de não sei o quê, e De acaba filho, de misturando muita marido, de conversa de cachorro, marido, de cachorro, de filho. de neto. Eu conheço a família dele pela internet, ele conhece a minha pela internet e por chamada de vídeo, e aí a gente fala de tanta coisa que a gente acaba esquecendo do que se foi conversado. Então eu acredito que muita gente tem essa dúvida de que. Aí eu fazia confusão, né? Essa semana eu fui explicar para uma colega minha cabeleireira, eu falei, é porque fundo de deposição eu acho que é igual a fundo de clareamento, né? Porque. E falei assim. Então, essa aula para mim já valeu muito a pena, porque nessa aula eu tirei essa dúvida. Eu não sei se, eu não sei se eu não prestei atenção nas nossas conversas, ou se eu não prestei atenção em alguma aula que eu assisti, que eu geralmente assistia gravada, ou eu não prestei atenção lá no grupo, mas eu acredito que tem muita gente com essa dúvida, porque faz confusão. Porque são as mesmas cores, na verdade, do fundo de clareamento. Porque se a gente for pensar, por que que a deposição do 4 é violeta? Porque, né, é o azul que tem lá no preto, que a gente não enxerga, mas a gente sabe que tem, e o Sim, vermelho que tem lá na altura do 4, do isso. 5, do 6, O não é fundo de isso? deposição, o que eu penso, assim, no meu entender, ele imita até as melaninas, né? A gente não fala que a eumelanina é azul e a Sim, triclossiderina vermelho, sim, eumelanina amarela, então o fundo de deposição é essa imitação também, é isso. entendeu? Então, para mim já valeu muito a pena. Mas assim, toda aula que eu dou de fundo de deposição, agora, né, esse grupo evoluiu bastante assim em conhecimento, mas era difícil explicar isso aí, porque o povo não entendia mesmo a diferença. Sim, E eu, com muito custo, comecei a trabalhar de uma forma didática mais fácil para o povo entender, né? sim. Mas eu só enfeitei o pavão aqui, porque a Andrea falou com muita propriedade. Sim, sim, E eu estou tomando aula das meninas. Vai lá, Andréia e Edna. Maurício, eu te agradeço porque você veio só agregar mais valor, né? Ao todo o conhecimento que a gente tem, e às vezes uma palavra em outra escapou e a gente, né, não
às vezes a gente acaba não passando e você vê e só somar. Quando, Obrigado. quando Rose falou sobre a questão do violeta quente e violeta frio, eu vou explicar para vocês aqui uma coisa sobre as cores, para a gente poder entender um pouco mais, né, que eu vou chegar nisso daí. Que é a questão dos pigmentos, né? Então, aqui, ó, nós temos aqui a cor 6.0, 4.0. A 4.0 é um pouco mais escura do que a, deixa eu ver, 4 e 7, 6 e 7. A 6 era um pouco mais escura do que a 7. Por quê? Na 7, ela tem com mais concentração de amarelo e menos de azul. Naquela criação das bases que nós temos as três cores primárias, que é o marronzinho, o marrom, marronzinho e marronzão, né? Que são as caras. Então, já no 6, ela já tem um pouquinho mais de azul para escurecer. E quando a gente fala sobre o fundo de pigmento da coloração, tá, a coloração ela é violeta, beleza. Por que violeta frio? Violeta frio porque ela tem mais um pouco de concentração de azul para esfriar essa cor, né? Por que ele é um violeta mais quente? Porque o violeta é intermediário, né? Ele é meio a meio, vermelho e azul, é intermediário. Quando ele é mais quente, é porque ele possui um pouco mais de vermelho. Então, esquenta mais essa cor. Sim, Temos ela, o sim. violeta mesmo, né, que a gente já conhece, ele frio com mais azul e ele quente com mais vermelho. É igual o que eu falei Sim. sobre o cobre, né? O cobre, ele 100% cobre da Max Line, ele ficou perfeito. Fui usar o de outra empresa sem testar, ela tem um pouco mais de vermelho, então ficou aquele cobre avermelhado. Então, assim, é pouca diferença que se tem entre as cores, né? Muito pouca diferença, mas o que muda é a quantidade de pigmentos. E alguém tem alguma pergunta para falar sobre isso? Porque eu vou entrar na parte de neutralização, que é o princípio, já para a próxima aula que o Edilson vai dar, né? Que é de direcionamento de reflexo. E eu acho que essa questão da neutralização, ela vai ajudar muito e entra nessa questão dos pigmentos também, né? Mas essa questão aí que nós estávamos falando, eu e a Rose, sobre a cor que ela aplicou, a cliente não gostou. É sobre essa parte do violeta quente e o violeta frio. Porque a gente não sabendo, a gente vai aplicar o violeta, mas a gente tem que se atentar agora para isso. A cor vai esfriar? Se for só violeta, o violeta quente? Não, não vai esfriar. Isso aconteceu comigo também. Eu fui tentar neutralizar uma morena iluminada para o marrom e ele ficou dourado. Porque eu ainda não sabia essa diferença. O violeta quente e o violeta mais frio. Então, agora que eu já conheço, quando eu quero equilibrar, sem esfriar muito e sem deixar quente, eu misturo uma que é violeta frio com uma que é violeta quente, para equilibrar. Mas agora eu já sei como usar para esfriar e a outra para deixar no tom quente. E agora com a Grand Lis, que já vem, né, Maurício? Tudo separadinho, lá vem o verde, o violeta e vem o Uhum. azul, fica mais fácil da gente trabalhar agora. Exatamente. As colorações do Mauro, que ele desenvolveu para a Granlis, para o Alejandro, e vai desenvolver na Conceituar também, né? A Conceituar, segundo o Mauro, esse semestre que vem deve chegar por aqui, né? A gente tá negociando com uma fábrica lá, uma outra fábrica, e eu acho que a Yaton também vai participar. Então, as colorações do Mauro, além de tudo, eu acho que vão ter alguma modificação, porque ele fala também em fundo de pigmento ciano, magenta e shadow, né? Então, o Mauro tem muita carta na manga aí para fazer as modificações, né? O cara é formulador, né? Então,
Tá certo que vai vir melhorada e que vai vir modificada para geralmente a gente trabalhar com a cor desejada e a cor aplicada. E para não ter reflexos tão quentes assim, né? Fundo de clareamento, esse ciano, por exemplo, me parece, eu não sei se é o ciano ou yellow, tá? Que não deixa o fundo de clareamento, aquele amarelo, por exemplo, muito dourado, ele deixa o amarelo mais apagado um pouco. Você lembra qual que é, Edna? Que ele Eu acho falou? que é o ciano. Ciano. Pode fazer uma pergunta fora da aula? Pode, é com as meninas aí, não é comigo, não. Qu- Olha, Quando se fala de filtro, pergunta fora da aula é lá no grupo. Nós estamos em aula. Pode fazer a pergunta dentro da aula. quando se fala em filtro, usa com a base, né? Sim. Ah, era isso. Que é outro assunto também que eu ainda não estou dominando. Então, o filtro é um ensinamento do Mauro, né? É do Sim, sistema CMYK. O sim. filtro, para falar a verdade, nem nós dominamos direito. Talvez a Edna domine até melhor do que eu, porque ela faz os laboratórios, né? A E mulher do eu, meu eu, laboratório. eu assim, eu não estudo muito o filtro. O filtro está dentro daquele esquema de se fazer. O Mauro deu. Na aula passada ele falou bastante de filtro, não falou, Edna? Falou. É a regra dos 5. A regra era do 5. Então você usa 2 gramas de. Você pode falar, Edna? Você lembra? Agora não. Não decorei Dois- ainda É essa parte. 2 gramas de um, 2 gramas de outro e 1 grama de outro, Isso. que forma Então a seria regra 2 dos gramas 5. de verde, 2 gramas Sim. de azul, 2 gramas de vermelho. E aí tem no ciano é uma coisa, no yellow é outra, e no magenta é outra. Esse seria o sistema filtro, que é muito usado ali, ele falou que também nas nomenclaturas 8, 9, né? Todas as nomenclaturas ponto 8, 9 tem filtro. E, se eu não me engano, ele falou também que acima do 8 já se usa o filtro. Acima da coloração 8. Por exemplo, Mas 8,89. ele dá uma cor como um reflexo ou ele dá somente uma luminosidade? O que eu entendo é que ele não. Depois, se vocês quiserem completar, Edna e Andréia, o que eu entendo é que ele não deixa a cor fechada, ele dá uma certa luminosidade, mas, por exemplo, cores, é que o fundo de clareamento ele fica muito latente ali, ele acaba que não deixando isso, entendeu? Ele dá uma. É É o como. equilíbrio. Ele dá um equilíbrio, é como se fosse o marcador químico também. Não sei se você já ouviu falar, Rose, que tem no pó Já descolorante. sim, em descolorante já. Mas é isso. Mas a minha dúvida era essa. Você faz essa matemática da regra dos 5 com uma base na altura que você quer e você aplica no cabelo pós-mecha ou você já coloca ali no pó descolorante? Aí eu já não sei te Para responder. que faça o papel do marcador químico. Teria que perguntar para o Mauro. Vocês saberiam responder, Edna e André? Não, essa questão de cores filtros e que foi passado para a gente é usado com base direto no cabelo. No cabelo, né? Tem um marcador químico no pó descolorante para quando você for fazer a descoloração, aliás, o da conceituária tem bastante reforçado, porque você chegando no fundo 8 ou 9, fica a seu critério querer neutralizar ou não, ou Sim. tonalizar. Porque com ele a gente vai fazendo abertura de fundo de clareamento e ele não fica uma cor quente, Rose. Ele Não, eu sempre sei. fica Eu uma já, cor eu já suave. trabalhei com o pó do Alejandro Valente. Eu trabalhei com o pó. E ele tinha esse marcador químico. E realmente ele abre bem limpo. E tem Só outro que depois eu detalhe. tive outros problemas com o pó, eu deixei de usar.
Mas em relação à abertura, eu acho que eu falei até numa aula que o meu pó estava bem acondicionado e ele ficou preto e empedrado. Aconteceu isso com algum. É, e aí eu não quis mais, eu não peguei mais, entendeu? Porque nunca eu trabalho com o da vela também. Eu quero experimentar esse aí que vocês estão usando, que estão gostando, que ele É também tem um porque se você bocadinho. tem o 6, aí você quer na altura do 6, aí você não quer usar o reflexo tipo 13 ou 1, aí você faz, né? Cria o filtro para misturar com a base para ter aquela cor mais suave, entendeu? Já neutralizado. Entendi. Independente da base, se eu quero um cabelo louro Isso, escuro, na altura do 6, eu crio ali as cores filtros e uso junto com a base 6 para que essa cor fique isso, uma cor uniforme, sem muito reflexo. É como se fosse uma isso. neutralização. Exato. Entendi. É. É uma Entendi. suavização, Muito boa digamos essa assim. aula, viu? É Várias uma, dúvidas aqui da pessoa, como diz a Edneia, da pessoa que só viaja. é uma suavização. Eu Sim, acho que não chega a neutralizar, suaviza a cor. sim, Suavista. sim. Não, quando eu falo neutralizar, é dar uma suavizada mesmo, que a gente sabe que Não neutralização. deixar uma cor indesejada. Sim, sim. Muito bom, viu? Começar a Gente, vou testar. pegar uma água lá, já volto. Vou desligar a câmera um pouco. Que meu telefone estou segurando na mão. Ai, Tava com saudades da Rose aqui nas nossas aulas. é, eu estava com saudade de mim porque eu falo muito e pergunto muito. Mas é bom, isso é muito bom. Mas Eu isso é sou, bom, porque senão a gente vai falando e já fica sem assunto, né, André? Fica- eu É só bom Tem aprendi que interagir. perguntando. A aula tem que conversar, interagir, gente. trocar É, ideia. é verdade. Da aula é quando a gente consegue suprir, né, uma dificuldade de entendimento que o aluno tem. Quando a gente consegue passar essas informações e levar mais conhecimento, né, mas clarear mais esses pensamentos, aí isso é ótimo, é maravilhoso, viu, Rose? Muito obrigada, né, pela sua. Sim, com certeza. Não, obrigada a vocês por estarem tirando essas dúvidas aí. E o grupo está assim muito além do que muita coisa que a gente já aprendeu e, né, mas aí coisas que a gente já sabia e vai recapitulando assim. Eu já estava há muito tempo afastada assim. Falei com o Maurício, eu falei: "Não, eu vou voltar a assistir as aulas". Ele sempre me cobrando, né? Eu vou voltar a assistir as aulas, eu vou voltar, vou voltar. E de vez em quando assisto uma aula gravada, mas muita coisa, essa coisa mesmo do 00SP na coloração, são coisas assim que a gente sabe, mas aí a gente vai deixando, não faz, aí você começa a ver as experiências, um faz, o outro faz, e tá dando certo, não sei o quê. Aí você começa a fazer experimento, né? Hoje eu tive um tempinho, aí eu comecei a fazer umas mechinhas lá, que eu machuquei meu braço semana passada. Tive uma virose também, fiquei doente. E aí eu fui trabalhar segunda-feira agora. E aí eu cortei um cabelo e fiz umas mechinhas para começar a fazer uns laboratórios, umas coisinhas, porque Edna incentiva a gente a fazer, né, Edna? Eu fiz os laboratórios, eu até nem postei mais sobre os cabelos, não. Sobre uma aula que o Antônio Mauro deu, tem 15 dias, fazem 15 dias. As mechinhas estão ali, depois eu vou mostrar no grupo lá o que aconteceu. Mas falando sobre essa criação do Yellow, magenta, esse ano, o Yellow, ele é um amarelo, né? Só que ele é um amarelo e a porcentagem das três cores é diferente de um amarelo normal que a gente tem, ponto 3. 6,3 e 6 mais Yellow. Vai dar resultados diferentes, né? Porque foram criadas diferentes. Então, assim, é uma forma de você entregar um resultado diferente para sua cliente. Sim, O, o ciano, ele tem azul. Só que esse azul é diferente
do azul que a gente conhece que neutraliza o laranja. Então, ele cria algo assim, um diferencial, né? Então, dá para trabalhar. Nunca fiz, pretendo fazer também como laboratório. Eu sei que isso traz para a gente muita informação. E voltando aqui, né, sobre. Travou. Eu fiz um laboratório, Rose. Eu usei um 7.0 mais 7.3 de uma empresa aí, Violeta. Vamos dizer que não é tão frio, com a X de 30. Sobrou na cumbuca. E eu saí apressada, não lavei. Isso Hum. na terça-feira. Quando foi ontem, eu cheguei, olhei, a massa estava super clara, né? Eu acho que Aí, eu vi, você colocou no grupo hoje, não foi? isso, aí Hum. eu vou já passar numa mecha aqui para ver o que é que acontece. E ele abriu, ficou uma cor muito bonita. Aí Eu eles vi. estavam até. A Lu entrou com a questão. Então, por que temos até 12 minutos para passar a coloração no cabelo da cliente? Porque após 12 minutos, vai oxidar na cumbuca. E como é que eu consegui, né, abrir com mais de 24 horas aquela cor? Né? São coisas que ficam. E hoje eu fiz, depois de 30 horas, eu passei, não abriu tão quanto a de ontem, mas deu luminosidade. Mexeu um pouquinho na cor, com mais de 30 horas lá. Mas será que não é porque a reação dá em contato com o cabelo? Se ela tiver ela na cumbuca só misturada, ela não vai ter reação, né? É, justamente o que eu ia falar. Eu fiz a pergunta lá no grupo, o professor Antônio Mauro disse que a, a mistura vai reagir quando encontrar carbono. Se não encontrar nada, não Sim. vai reagir. Porém, ele vai Hum, perdendo a força. Entendeu? Se não tiver nada entendi. lá, ele não está reagindo. Sim, Mas quando encontra o cabelo, há a reação. sim. Então, são experiências boas que Interessante, tem que né? fazer, né? Muito interessante. É como o pó descolorante, né? Que o Maurício já falou aí pra gente uma vez que ele fica lá e aí no outro dia, se você for. Acho que alguém do grupo também já fez essa experiência, né? For Já descolorir você, né? Que ele abre o cabelo. Dá É. para fazer uma morena iluminada. Pra fazer iluminado, né? Que aí ele não abre Isso. tanto, né? Não vai correr o risco que eu corri Uhum. de abrir o cabelo demais. tinha um Mas é cabelo isso. dentro do pó descolorante. Ele tinha ficado um dia por outro, 24 horas. Aí eu tô assim, gente, eu vou testar, ver se esse pó descolorante vai fazer efeito. Aí o que que eu fiz? Pus a mechinha de cabelo lá dentro, embrulhei lá naqueles plastiquinho isomantra, né? E Isomanta. deixei. No outro dia que eu fui olhar, já tinha 48 horas que esse pó descolorante foi feito. A mechinha ficou lá 12 horas. Gente, o cabelo começou a dissolver. Ele já estava saindo, fio de clareamento 10. A gente pegava nele assim, tava igual um chicletinho. Quando que a criança mastiga, mastiga, mastiga e começa a dissolver, tava daquele jeito o cabelo. Então, assim, já estava saindo 10 já. Eu falei, engraçado, pó descolorante clareia, ele perde a eficácia, mas ele ainda continua clareando. Ele fica E mais destrói, né? claro. Eu falo que a gente aprendeu uma forma muito bonita e maravilhosa de trabalhar com as cores. A gente não pode tirar essa importância, né, que foi nos dada. Só que eu falo Andréia aqui. Andréia conheceu o professor do professor. Eu falei, vamos estudar com o professor do professor. E aí, quanta coisa que não nos foi passada, porque ainda não tinha esse conhecimento, né, do nosso antigo professor. Por exemplo, 89, como se cria? Todo mundo queria saber. Nós aprendemos.
Coisa que o ex-professor nosso não sabia, porque era muito complicado. É assim, complicada é a execução, mas ela é fácil. Você fazer lá, criar as cores, para depois misturar, para depois aplicar, são pequenas quantidades, é uma coisa muito delicada. Mas dá para se fazer. É questão de você ter conhecimento, estar atualizado e aplicar, né? Tem necessidade? Nem tanto, mas se você quer entregar um trabalho diferenciado, faça. E nós descobrimos várias coisas e vem descobrindo por quê. Aonde que é o laboratório principal de um produto? É lá na fábrica, no laboratório da fábrica? Não. O lugar onde se tem realmente os resultados é dentro do salão do dia a dia. Porque, igual a gente comentou, a variável biológica do cabelo, ele altera. Quando altera, o que a gente tem que fazer? Né? Então, é muita coisa. E assim, igual eu falo, pessoal, gente, quem está nesse grupo, quem está estudando, está com, assim, tudo na mão com uma facilidade, porque nós temos o cabeleireiro, né, um professor que formula produtos, que está ali, busca informação, que testa, igual ele falou, que ele é o quê? Ó, foi na aula de terça-feira, que ele é o teimoso, né? Descendente de ucraniano, enquanto ele não chega no longe que ele deseja, a não ser que não tem como mais, né? Mas ele vai buscando e vai criando. Então, assim, a gente tem como a gente está atualizando o tempo todo. Né? Então, com a marca de produtos e com quem formula e nos ensina, nós temos a faca e o queijo na mão para a gente poder deslanchar. Então, não tem como ter erro, não. E se tiver algum erro, só chegar e falar, gente, aconteceu isso, isso e isso, e agora? Tem uma solução, porque a variável biológica ela altera muito, mas para tudo tem solução, né? Para tudo. Então, Isso. vamos. E alguém quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Nós vamos falar sobre a neutralização, né? Quando a gente descolora um cabelo, o primeiro pigmento que sai é a eumelanina, é o pigmento azul. Então, quando se tira o pigmento azul, o que fica no cabelo é o vermelho, né? Então, se eu tenho o vermelho, eu preciso da contracor dele, que é uma cor secundária, que é o verde, que é a união do amarelo com o azul. E aqui nós formamos as três cores primárias para dar uma neutralização para levar aquele cabelo uma cor base. Então, vamos dizer que está aqui no 5, né, no 6, a gente leva ela por 5.0 para o 6.0. E nós temos fundo de clareamento na altura do 5 também, né? E depois, nós temos laranja, altura 7, né? Aqui nós já temos a união de duas cores, que é amarelo e vermelho. O que a gente precisa para neutralizar essa cor? O azul, né? Quando se mistura o azul, que é uma cor primária, a gente reúne as três cores primárias, levando uma cor base. Na altura 7, a gente consegue ir para o 7.0. Temos as medidas lá, né, de neutralização. Eu creio que acho que a neutralização a maioria das pessoas conhece. Se não conhece, tem aula, né, na plataforma, pode estar procurando. Tem também a listagem lá de medidas, né, que já foi passando no grupo. E nós temos da altura 8 em diante a maior quantidade de amarelo, né? Na altura 8, nós temos um pouquinho de vermelho, né? Mas a maior quantidade é esse amarelo. Então, como ele é uma cor primária, nós precisamos de uma secundária. E aqui nós temos a união do vermelho com o azul, que dá o violeta. Quando se encontra o amarelo, a gente neutraliza e leva para uma cor base, né? Então, o que acontece? E aqui na altura 8, a gente pensa assim, mas não ficou um pouquinho de vermelho, né? 25% de um vermelhinho ali? Ficou. Mas ele não dá muita diferença na cor, não. E pegando o gancho um pouco sobre a gente aproveitar, né,
as cores que a gente tem no fundo de clareamento, eu estava até conversando com a Edna, que é interessante a colorimetria nesse sentido. Por exemplo, se eu estou na altura 7 e eu quero um cabelo 7,3, e eu sei que neste cabelo nós temos o laranja, né? Que é o laranja, é a união do vermelho com o amarelo. Eu sei que no 7 tem um 3. Se eu quiser aproveitar esse dourado que tem nessa altura 7, eu vou simplesmente neutralizar o vermelho com o verde. Eu tiro o vermelho do 7, não levo ele para um 7,0, eu levo ele para um 7,3. Pode ser que fique um 7,3 suave. Se eu quiser ele mais intenso, aí eu posso aplicar o 7,3 cor verde, que ele vai ficar uma cor mais intensa. Ah, eu quero o 7,31, também eu posso estar aplicando também. Então, entra já no assunto que Edilson vai estar ensinando, né? Dia 12, uma aula muito importante. Nessa aula hoje a gente quis trazer o princípio, né, da cor, cores naturais, cores cosméticas, oxidante, fundo de clareamento, fundo de pigmento. Então, nós quisemos trazer todas as informações para que o próximo passo, né, que vai ser a próxima aula, essa parte de cor, a gente consiga realmente trazer informações e mais clareamento, né, no pensamento, na reflexão de cada aluno. E eu espero que quem não esteja aqui presente assista gravado, porque, como vocês disseram, é uma aula muito valiosa. A gente preparou com muito carinho, cada uma de nós, né, Edna, com aquilo que Isso. a gente tinha, né, para apresentar. A gente sabe que tem muito mais informação, mas a gente quis trazer a base, o básico, né, o início, porque as outras informações, elas são mais profundas e a gente não quer complicar para quem está precisando de um reforço, de aprender reforçar aquilo que é o básico, né? Eu falo que a colorimetria é a coisa mais linda quando a gente aprende, tipo um quebra-cabeça. Quando você descobre as pecinhas ali que você coloca, você chega no final, você fica feliz. A colorimetria também é isso. Você não aprendeu o fundamento, não pegar as primeiras peças ali e unir, você não consegue chegar no final, né? O que você queria criar. Então, tem A mais gente alguma trouxe, a gente trouxe esse assunto de uma forma mais clara e de mais fácil entendimento, né? Justamente porque isso é um reforço. Então, nós tiramos algumas coisas que eram mais aprofundadas para não misturar, não fazer confusão na cabecinha. E eu espero ter suprido as necessidades, eu aqui junto com a minha amiga Andréia. Agradecemos pela atenção de quem esteve aqui na sala e quem vai assistir também gravado. Ficou mais alguma dúvida? Tem mais alguma pergunta? Malena, alguma pergunta, alguma dúvida? Quer Oi, meus complementar alguma amores. coisa? Eu acompanhei pouca coisa, porque eu liguei o secador, né? Aí quase não ouvi. Mas qual é o assunto mesmo hoje? Domínio do fundo de clareamento. Falamos sobre cores naturais, cores cosméticas, fundo de clareamento, fundo de pigmento, fundo de deposição. Falamos de tudo um pouquinho. Ah, sim. Teve um debate lá no grupo, né, sobre o cálculo colorimétrico, não sei dizer esse nome. Colorimétrico, vou botar. Sobre a soma da coloração, que é um pigmento cosmético, com o natural, né? Nós já tivemos um debate sobre isso, somar a cor natural com a cor cosmética, para dar um resultado de cor. Isso é válido, por quê? Porque eu sei que o fundo de clareamento de um cabelo natural que está sendo descolorido, ele vai entrar como resultado de cor, né?
Até aí eu sei. Agora, ele vai influenciar, por exemplo, na mistura da base que você vai aplicar. Por exemplo, a situação lá foi, aplicou o 10 com OX de 20 volumes, deixou 40 minutos e foi para uma altura de 7. Mas, até então, eu estudei que quem clareia a melanina é o oxidante, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, aplicou 10 com 20 volume, foi um natural 4 foi para uma altura de 7, mas se sai do 4 o máximo que ele vai atingir ali é o 6, né? Aí foi essa a minha dúvida, entendeu? Agora, quanto à soma da matemática da cor aplicada com a cor natural, eu acredito que não vai dar um 7, porque no clareamento de 20 volumes, ele vai dar um reflexo vermelhado, né? Ele não vai dar um reflexo alaranjado. Foi essa a minha dúvida que ficou, entendeu? Ainda não, só como eu falei lá, só a gente fazendo laboratório para saber, né? Aí tem toda aquela situação, né? Se o cabelo é fino, se o cabelo é grosso, né? Tem todas essas variações aí. Esse cabelo natural 4 que foi colocado lá, esse 4 era um 4 natural ou cosmético? Natural, né? Natural, foi. Aí ela aplicou uma coloração 10.0 com OX de 20 volumes e deixou 40 minutos. E tinha branco. Aí o que aconteceu? O branco ficou transparente e o natural, que estava na altura de 4 com uma OX de 20 volumes, ficou na altura de 7. Aí eu fiquei, digo, rapaz, Malena, deixa eu falar do meu entendimento aqui. Isso foi uma aula que eu fiz lá, sim, na verdade, ele fala sobre isso, né? Mistura a coloração cosmética com a cor natural do cabelo. 10 mais 4 é 14 dividido por 2, 7. Qual o meu entendimento em cima disso? Você aplicando uma coloração 10, ela vai pegar o 10 nos cabelos brancos e no cabelo que ele fala melânico, ele vai. Como o 10 é uma coloração bem mais clara que um 7, por exemplo, ele não está aplicando um 7, está aplicando um 10. Tem pouco pigmento, então possivelmente pode puxar para o laranja você aplicando um 10. Ele fala que virá um 7, mas isso realmente a gente tem que fazer laboratório, né? É um isso. conhecimento aí que ele é um conhecimento científico, mas que a gente teria que fazer o teste, ter conhecimento empírico para ver se realmente ele vira um 7, aplicando um 10, se ele vai virar um 7. Porque Aí, até pode deixa, ser porque ele tem pigmento de menos ali e pode revelar um 7. O oxidante Viu? é que é a grande incógnita de tudo isso. Por que que ele pois é, faz? porque aí, o que é que acontece? Cai por água tudo aquilo que a gente aprendeu, entendeu? Não, Malena, não cai por É, água. porque assim, o que eu aprendi, o X de 20 volumes, clareia de 1 a 2 tons. Até os fabricantes falam isso, entendeu? Aí eu digo, meu Deus, então caiu tudo por água. Aí a colega colocou lá, o X de 20 volume, não abre nenhum tom. Digo, o que é isso, gente? Se a Andrea usou no cabelo dela tonalizante com um oxidante de 5 volume e clareou o cabelo dela, essa que é a minha dúvida, entendeu? Não, mas Mas, aí é nesse caso, o cabelo melânico 4. Se for contar como ensinamento da colorimetria avançada, você teria que clarear esse cabelo com 30 volumes, né? Por que que ele está usando o oxidante de 20 volumes nesse caso? Para não por correr. causa do branco, né? Oi? Por causa do branco, né?
Então, para não correr o risco, não acho que não é por causa do branco, para não correr o risco de esse cabelo, a parte melânica, não subir nenhum tom, não subir nenhum tom. Eu pensei assim. Agora, é um conhecimento novo que eu estou estudando ainda, então tem que aprofundar mais. Não adianta eu dei ali no grupo é, um ensinamento que eu aprendi, mas foi muito rápido. Então, a gente não é que nem nós estudamos colorimetria avançada durante. Eu estudei 2 anos de colorimetria avançada para poder falar. Então, ali foi só para, de repente, alguém querer fazer um laboratório. Tem as meninas lá que fizeram colorimetria científica, entende um pouco mais. Tanto é que, quando dá transparência no cabelo, a gente entende como camuflagem. Agora, colocaram lá que não entendem como camuflagem. É, Transparência, eu vi. transparência para mim é camuflagem. Também acho, é camuflagem. Então, tem muita coisa aí que a gente tem que decifrar. Mas, É assim, deixa eu falar uma coisa aqui. Camuflagem, para mim, não tem abertura de cabelo natural, Sim, entendeu? Vai entendi, camuflar só o branco. sim. Mas no entendi. caso aí, no caso que você colocou lá, o natural abriu. Abriu do 4 para o 7, né? Então, deu transparência no branco. Eu acho que são duas coisas diferentes, entendeu? Ele dá transparência no branco justamente eu acho que está aplicando é, com oxidante de 20 volumes. Pode ser esse o caso. Mas depois eu vou terminar o meu É, módulo lá e eu vou mas é um, trazer um pouquinho é um, mais disso. é um caso para se estudar mesmo, né? Agora, se a gente não Não foi pode. ruim não foi ruim não colocar lá, entendeu? Essa observação. Não, mas Foi a bom, gente porque aí a gente faz nossos laboratórios, né? tem uma observação lá embaixo também, né? Que é a observação final, que eu não vou lembrar agora. Mas a gente não pode fazer esse comparativo, tá? Na Uhum, minha ideia, na minha cabeça, cada método é um método. Tem que ver se uhum. ele é funcional. Sim, É, o método de colorimetria avançada fala do clareamento, é, 20 volumes de 1 a 2 tons, 30 volumes de 2 a 3 tons, 40 volumes até 4 tons, né? Colorimetria avançada fala assim. Lá já fala diferente. Às vezes fala de meio tom só. Então, eu tenho que estudar mais para trazer mais. Não sei se foi besteira eu colocar lá hoje não, não foi no besteira negócio que eu não. fiz hoje. Foi bom, porque É, aí É, a é faz os gente tira, informação. experimentos, né? a gente tira nossas dúvidas com os laboratórios, né? Então, mas assim, vamos ficar ciente, né, dos métodos. O método dele a gente pode aprender futuramente, que eu vou trazer como Sim, sim, disciplina, vou trazer como disciplina futuramente, quando eu estiver preparado totalmente para dar as disciplinas. Mas sim, ele é funcional? Não é. A gente tem que tirar essas provas, isso. entendeu? É, É como, assim como a gente, é como assim esse como a gente método, fez, né, que a gente. é, Esse método isso. que a gente estudou tinha coisas que não era funcional. Tipo, a tabela de escurecimento, para mim, eu só consegui, na tabela de escurecimento, Eu levar nunca para o usei. natural um 5,3 usando o dourado, os outros era muito superficial os resultados. Aquele do violeta, então, nunca consegui. Pois é. Aquele do platinado, também não consegui, entendeu? Eu não consegui entregar um platinado, então tem toda essa, como diz, a É, variação biológica. É a variação biológica. exatamente. É assim, né? Cabelo é uma caixinha de surpresa, minha filha. A gente Menino, vê o passa da por Andréia. cada uma. Ai, ai. É Deixa eu assim, falar. o que eu vejo
o que eu vejo nos métodos, como a gente está em sala fechada e vai ficar no grupo lá, mas o método científico desvalida, igual você falou, então vou jogar tudo fora o que eu aprendi. Ele Não. realmente, mas o método científico, ele desvalida o nosso método. Ô, Maurício, e Mauro não sabe explicar isso, não? Não, Mauro, ele me perguntou se dava certo. Eu falei, Mauro, eu não fiz em cabelo nenhum. Eu só tenho a teoria e mal tenho a teoria, né? Quando eu conseguir estudar tudo, a gente senta e tenta fazer laboratórios e ter um pouquinho mais de Edna amanhã conhecimento. faz o laboratório logo. Bota... Ela tem que Porque, achar um cabelo grisalho. por que acontece com essa parte científica aí, da colorimetria científica? Não existe estrela de Oswald, não existe azul no cabelo, não existe o azul, vermelho e amarelo, né? Fundo de clareamento são só 3 fundos, é só o vermelho, laranja e amarelo. Não tem, por exemplo, no 6 a gente fala O que tem azul. 75% de vermelho e 25% de amarelo. Eles desvalidam isso, só existe 3 fundos de clareamento. Tem lá grupos que você pode misturar a coloração uma com a outra, fazer tipo regra das cores próximas, mas tem 3 tipos de grupos. Então, tudo isso eu vou ter que estudar, e se vocês quiserem aprender, era para mim começar agora, metade do ano, mas eu fiquei tão atarefado que não deu. Então, talvez ano que vem eu introduza alguma coisa desse assunto, se for interessante para vocês, e se não for, dá um tilt na cabeça de vocês. Não, eu acho assim, Maurício, é muito interessante esse método científico. Só que tem muita gente no grupo que ainda não está entendendo nem a avançada. Tem gente que ainda está no iniciante ainda. Tá no básico do básico. Isso, no básico, aí é confundir a cabeça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso à parte, né? Só de colorimetria científica, quando eu estiver bom nisso. Cobrar R$ 500 de cada uma de vocês, né? E aí vocês vão ficar craque em científica também. Não, se eu fosse tu, eu faria o seguinte: fazer um comparativo, mais ou menos, do que a gente está estudando, entendeu? Com o que tu está estudando que dê para encaixar, para não confundir a cabeça das pessoas. Tem muita coisa que eu já trago Pois muita não. é. Não, tem poucas coisas que eu já trago da colorimetria científica. Igual oxidante, em cabelo 100% branco. Caucasiano, que é o cabelo europeu, ele fala que tem que ser feito com oxidante de 30 volumes. O mongol, que é o cabelo japonês, asiático, né, dos árabes também, ele é para ser feito com oxidante de 40 volumes. Isso, cabelo 100% branco. O cabelo negroide ou afro, ele pode ser feito dependendo da espessura do cabelo, da dificuldade do cabelo, pode ser feito com 20, 30 ou 40 volumes. Então, tem algumas coisas que eu já trago, mas vou trazer bem devagar, porque são Isso. coisas que eu falei também, a proporção 1 por 1, né? Para cabelos acobreados, cabelos vermelhos, marsalas, usar a proporção 1 por 1, independente da fabricação da indicação do fabricante. Porque esses cabelos, às vezes as moléculas são muito grandes, de cabelos vermelhos, acobreados, marsalas, e elas não vão inserir tanto no córtex ali. Então, elas precisam estar mais agrupadas, e também, às vezes, precisam de uma força maior de oxidante para serem inseridas no córtex. Cabelo branco, dependendo da dificuldade do cabelo branco, também trabalhar na proporção 1 por 1,
independente da indicação do fabricante. Porque você agrupando as moléculas, elas conseguem ficar ali mais juntinhas, evitam desbotamento tanto no cabelo branco quanto nos cabelos vermelhos, cobres, masalas, e tem uma maior durabilidade da cor ali no cabelo. Então é bastante coisinha que dá para agregar junto com a avançada. Eu acho que só não dá para agregar esse sistema de usar a cor cosmética com a cor natural do cabelo. Aí já é muito diferente. E tem gente que vai entrar em parafuso. Então, isso para quem tiver em nível bem avançado, futuramente eu quero pegar a Andréia, a Rose, Malena, a Edna, vocês que têm um nível de conhecimento já bom de colorimetria avançada, aí sim dá para ensinar colorimetria científica. Dinéia, Messias, a Val, tá todo mundo aí Exato, que exato. sabe. Não estou diferenciando, tá, Beleza. profissionais? É que realmente a gente está há muito tempo juntos aí, né? Eu, Messias, Malena, a Edneia Kraus, a Rose, a Andréia. Então a gente já, ó, o Messias aí, a gente já tem uma bagagem boa e tem gente que ainda tem uma certa É da dificuldade. época das lives. Ainda é live. A gente Era da época das lives. tem gente que tem Sofrendo, dificuldade ainda, sofrendo. então não dá para estar na cientificação. Não sei se a Malena chegou a participar lá do Clubhouse, né, Maurício? Eu acho que a Não, Malena não. Quem aí participou do Clubhouse? Foi onde eu eu. conheci o Messias. A Andréia participou. Eu conheci, ô Malena, eu conheci você, sabe aonde? Naquele grupo de suporte da Ju. Ah, o da Ju. Ah, Lembra que ela tinha um grupo de sim, suporte? sim. A gente era do mesmo grupo. Olha, a Malena É, Feiju também. A Malena não chegou a participar do Clubhouse, não, né, Malena? não, A Também Edna, eu não. tinha medo. Era Tinha legal, medo né? daquele clube. Eu com a Elisete já aqui. Edna me conheceu como mesmo, Edna, que eu não lembro. Através de No, mim. for- no grupo Foi? Fórmula A. A A Malena Fórmula Edna A. da Fórmula A? Foi. Ô Maurício, falando em Fórmula A, vocês é, não vão fabricar um acidificante tipo aquele da Fórmula A, não? Eu não fabrico nada, quem fabrica é o Vai Não, mas Mauro. ter você sim. formular. Fabricar não, Vai ter formular. sim. Vai Vai ter ter, né? sim. É, Porque ele é Vai ter muito de bom. tudo. Ele é Mas eu, tudo muito. aos Eu pouquinhos. ainda tenho da Fórmula A até hoje, porque na época que eu fiz compra, eu fiz uma compra grande. eu acho que na Yacton tem algum produto que acidifica. Tem que perguntar para o Mauro. Mas assim, específico igual da Fórmula A, não, mas deve ter alguma coisa que acidifica e É aquele eu posso perguntar acidificante e para ele. aquele repositor de enxofre. Então, Potencializador. tem. Potencializador de enxofre. Eu consegui fazer umas mechas semana passada e um cabelo totalmente fragilizado. Mas ela que ia viajar, ela queria, porque ela depositando todas as esperanças dela em mim, e eu quase derrubando o cabelo dela. Mas como é uma cliente amiga já bem de muito tempo, eu consegui. Eu até coloquei no story. Eu fiz com 6 papéis. Parece que eu mexi o cabelo dela todo, mas foi só a capa Olha, que ela ia preciso viajar aprender e isso. ela queria que eu fizesse. Mas assim, fazendo com o OX de 10 volumes e colocando ali onde fragilizava, eu jogava o enxofre em cima, tirava o pó. Eu consegui, o cabelo dela, ela voltou sábado. Segunda, ela veio aqui escovar, eu fiquei besta. O cabelo Nossa, dela eu tenho um estava na monte de cabeça APT. ainda. Eu tenho um É, monte de potencializador lá ainda. de enxofre Tenho. da Não mandou Fórmula A. nenhum para Eu mim. tenho, porque eu não uso, né? Quase. Como que Manda não pra mandam para gente. mim de brinde? É pra ele E, Rose, experimentar. Hum, mas nesse momento aí de É. fragilidade da mecha, você pode jogar o acidificante também. sim.
Eu já tive essa É, experiência. na Sim, é o acidificante conceituar, aquele da. na, É, eu fiz com o de enxofre, o potencializador. na conceituar tem um fluido anti-emborrachamento, eu Ainda acho que é. existe fórmula? Não, na Conceito IA, A. Tinha um grupo, eu acho que me tiraram do grupo, eu não instalava no grupo, acho que me tiraram do grupo lá. Ainda na tem o IA, grupo de Roger? não sei. Eu, ou eu Na sei lá, ou IA, eu saí, nem sei. na IATON existe um As fluido. meninas já terminaram a aula, já? Não sei, gente, vocês não deixam a gente Já. falar. Na IATON existe um fluido anti-emborrachamento, mas que sempre está em falta. Ele deve ser igual o potencializador de enxofre. Mas eu vou ver com o Mauro tudo isso aí. Vocês terminaram a aula ou não? Já Eu já ia terminamos fazer. nosso Já, assunto. Já? já. Não, Ela disse que já. a Andréia não. Não? Terminou não, André? Eu queria só fazer uma pergunta. Hum. Quando vocês falaram sobre esse cabelo, que foi postado no grupo com a coloração 10, foi para um 7, o branco ficou em transparência. Eu não cheguei a ver esse cabelo, não, mas como fazer cobertura de um branco se no 10 não tem pigmento? Não, ela fez camuflagem. Não, mas não Ah, foi feito nenhum cabelo, tá, gente? Isso foi coisa. Não, ela só botou lá. Hoje, ah, hoje foi, hoje foi coisa que eu peguei da colorimetria Ah, científica. não foi um cabelo Trouxe. não que foi feito? Não, não. Ah, então, gente, a gente está discutindo por uma coisa que nem sabe se vai dar certo. Eu achei que tinha feito o laboratório e tinha dado certo. Não, Não, não foi não. laboratório, não. Ah, tá. Foi Não, só mas eu a trouxe a colocação nível, da aula que ele fez lá. Ah, tá. eu trouxe a nível de conhecimento mesmo. É, Para que vocês possam fazer Sim. um laboratório em cima, né? sim, Pega, vamos fazer. pega aquela sogra que vocês tanto amam e faz no cabelo dela. Eu não tenho sogra. Eu Eu sou também sogra, hein? não. Pega o Messias, ó, o Também Eu cabelo não. sou dele. sogra. Eu não tenho sogra. Mas eu amo meu Eu, genro. assim, eu posso falar de uma experiência minha com a colorimetria científica? Ah, Hum. tá. Pensei que você ia falar experiência com a sogra. Não, com a minha foi maravilhosa. Uhum. É, eu fiz os laboratórios que o professor Maurício pediu, né? Mechas com fundo 8 e 9 para fazer as mechas fashions, né? Aí fiz o dourado e o acobreado na altura do 8 e fiz as cores frias, que foi o violeta e o azul. E o prata, na altura do 9. Com o OX de 40 por 1 hora, não foi, Maurício? Sim. A princípio, as mechas ficaram lindas. Porém, elas ficaram lá guardadinha. Eu não lavei depois, de pronto, as mechas. E as cores sumiram das mechas em menos de 20 dias, Você entendeu? usou o que corretor, foi? Foi, corretor e mix. Depois, aí eu conversando com o Maurício, eu disse, Maurício, eu vou fazer o laboratório com X de 5. Fiz com X de 5, ficou a mesma cor e ficou lá, olha, agora que está desgastando a cor. Estranho? Então, com X de 40 sumiu a cor rapidinho. Mas Aí a X de permaneceu. 40 você fez a mistura do mix? Sim, isso é na científica, que o professor Maurício passou para mim, Edna, faz esse laboratório. Aí eu fiz, tudo com 40 volumes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que ficou igual os resultados com o X de 40 e o X de 5 ou ficaram diferentes? Não, a cor ficou igual. Porém, as que eu fiz com o X de 40, o desgaste, sem eu molhar, sem nada, foi mais rápido do que com 5 volumes. Você disse que ela pegou a cor mais rápido, é isso? Não. Fiz Desbotou. no laboratório, Ah, o o desgaste, o desbotamento. desbotamento. Isso.
O desbotamento foi mais rápido com o OX de 40. O X de 40. Então, a OX de 40, pelo que eu estudo e pelo conhecimento, ela serve mais para dar força ali da molécula entrar mais fundo ali para o córtex, né? A de 5, a priori, não teria essa mesma força. Mas é interessante você falar que durou mais, né? Que teve uma maior durabilidade e que a cor ficou igual. Então, quer dizer, seria uma controvérsia, porque se a de 5 durou mais, quer dizer que ela entrou mais para dentro do córtex. Uhum. É interessante isso. Acho que vou pedir para você fazer laboratório de novo disso aí, porque a OX de 40, que seria para inserir mais profundamente ali, que ela dá mais força, né? Mais combustível, desbotou rápido e os cabelos estavam tratados iguais. Sim, Uma dúvida, esse cabelo, ele estava descolorido quando fez, Edna? sim. Eu descolori. O mesmo cabelo, tipo, peguei uma mecha grossa, como se fosse o mesmo cabelo descolorido. Fiz com OX de 40 com OX de 5. Ai, meu Deus. Tá, aí você usou com 40. Sim, a E primeira vez você com 40. descoloriu até que altura? 9? 8 para fazer o dourado e o acobreado, as cores quentes. E até o 9 para fazer as cores frias. Foi o violeta, o azul e o mix prata. É porque com a água oxigenada de 5 ele só entrou como uma pigmentação e ele pegou, porque a cutícula já estava aberta, eriçada, né? E aí a água oxigenada de 40 ela é forte, e aí ela entraria como se estivesse também descolorindo, como se fosse fazer algo mais forte. Então ela acaba não dando a fixação uma durabilidade maior. No meu entendimento, foi isso que aconteceu. E aí, Verdade. você passar tonalizante, se você passar o tonalizante, ele entra com mais pigmento, né? Ele Sim. entra com depósito de pigmento, um exemplo. Você não usa água oxigenada de volume muito alto. Só que se colocar com 40, ele já tem o desgaste que você falou, maior, pela Eu força. vou fazer de novo. É Faz de novo. verdade. O tonalizante, se você usar um oxidante, se não for de baixa volumagem, a cor não fica. Ela desbota Agora, rápido. agora, Vamos ver. Edna, Hum. só uma dúvida aí. Por que que esse cabelo foi tonalizado com oxidante de 40? Foi o professor Maurício que pediu para fazer Porque foi a esse experiência. laboratório Hum, da colorimetria científica. É porque assim, assim, Malena, na científica, ele fala que mix e corretor não serve para neutralizar nada. Então ele fala que serve para fazer cores fashions. Com os fashions. Daí ele pede que faça com 40 volumes ou a descoloração das mechas, né? O clareamento das mechas com 40 volumes e aplique o mix ou corretor também com 40 volumes. É isso, né, Edna? Isso, mas sabe o por que uma é? hora. E Por Sabe deixa o uma por que uma é? hora. hora. Mesmo os mixes e corretores sendo pigmentos planos, mas as moléculas deles são grandes, né? Exatamente. Por isso que ele fala para você inserir ele com um oxidante de 40. Só que a questão aí é que a Edna está falando que com 5, quando ela inseriu ali os mix com 5 volumes, teve uma maior durabilidade. Ainda tem essas mechas lá, Edna? Vou procurar para ver como é que tá. A cor É, mostra pra mim. Mas fugiu. tem as fotos, né? Tem nas Ei, fotos. Edna, a cor fugiu já. Deve estar Foi chegando aí É, em correndo. São Paulo. tem que ver se não oxidou, né? Ah, de novo! Eita, pau, que ela E tá até nervosa. O Messias estava falando que é por conta do que, Messias? Água Da oxigenada. oxi-
Da 40, oxigenação. como ela entra como se fosse com muita, ela tem mais força. E o cabelo que está descolorido, ele já não precisa de muita força. Ah, tá, entendi. Então retirou, não ficou, né? Entendi. Então E com 5 volumes só depositou. ele talvez tenha deixado a cutícula mais exposta, né? Mais aberta. Ou Sim. ela ficou mais porosa, né? Aí não ficou. Entendi. Esse Aí, raciocínio é seguindo foi essa linha aí. o Aí, ó, mesmo tempo, a foi, medicina já descobriu por Foi. que foi. Vou fazer de novo. Faz de novo para nós. Gente, vocês acordam que horas? Mas se Eu tiver as 6 horas. fotos, Vocês coloca amanhã acordam de que novo lá. horas? Eu acordo Talvez. 5h30 da manhã, por isso que eu assisto a aula quase dormindo. Morrendo de sono já. A hora Então que, vamos. a hora que vocês quiserem, então, André e Edna, pode encerrar. Senão o povo vai ficar falando aí a noite quero toda. cobrir meus brancos. Já vai dar 11 horas. Parabéns, Edna e André, pela aula. Foi muito Parabéns, boa. meus amores. Exatamente. Parabéns. Espetáculo. Tiraram minhas dúvidas. Muito fácil de entendimento. Eu só salvo essa aula aí que eu não assisti toda, porque eu liguei o secador aqui, um barulho danado. Ai, meu Deus, tem cada Não assista cliente. gravada. Vou imitar É, alguém. Parabéns, Edna e Andréia. As nossas parabéns, amigas. tutoras mandaram muito bem. Parabéns. Estão de parabéns. Conhece alguém que fala assim, Messias? Sim, é. O Messias conhece. É que ele tem a É o voz mais. Morrone. Morrone. Mãe. Quitanil? Hum? É o Quitanil lá da. Não, 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 não. É o Eu acho que Morrone. o Quitanil já deve já deve ter reencarnado até. Ei, Maurício, deixa eu perguntar, vocês receberam a cachaça? Não, o Mauro tomou tudo, eu acho. Meu Deus, gente, mandei para tipo Messias, até o chocolate, vai ver que ele acabou tudo. Eu acho que ele comeu e bebeu tudo. Maurício tomou tudo. Comeu chocolate, tomou cachaça. É que o Mauro quase não vem para São Paulo, mas então é difícil. Chocolate, se ele não comeu, derreteu já. Poxa vida. Acho que quando ele, Mas acho que quando ele Quando eu fica for, eu levo para vocês. cachaça aí, Vou até aí no tinha. jardim conhecer. quando ele fica tossindo lá na aula, acho que é aquela cachaça. A Helena mandou. É Ele porque vai, tem ele muito vai jambu. observar, né? Tá bom, meus amores. Então, obrigada Vou pela finalizar aí. oportunidade, pela presença de vocês aqui. Esperamos ter contribuído para mais conhecimento. Boa noite, pessoal. Até a Boa próxima. noite e até a próxima. Boa noite. Tchau. Fique com Deus. Tchau, Tchau. tchau, gente. Obrigada, André. Obrigado. Obrigada, Edna. Tchau, Rose. Tchau, Messias. Tchau, Tchau. Maurício. Beijo, menina. Tchau, tchau. Meninas e Tchau. meninos. Parabéns, É. meninas. Beijo. Beijo. Tchau, Messias.